Em momentos anteriores, nós já verificamos a equação reduzida da circunferência. Nesse momento, nós vamos tratar aqui da equação geral, tá? Assim como as retas lá, a gente tinha a equação reduzida e temos também a equação geral, tá? Então, vamos só lembrar rapidamente aqui, ó, que para determinar a equação reduzida, nós temos aqui um centro, né? X do C, Y do centro aqui também. E traçamos também um raio aqui, tá? Então, basicamente era isso que nós precisávamos para determinar a equação reduzida. Olha, ela era dessa maneira aqui, ó. Ela é, né? Dessa maneira aqui, ó. X menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado, né? Isso daí vem lá da distância entre dois pontos. Tem um vídeo aí já tratando sobre isso, né? Agora, repara o seguinte, né? Lá nas retas da equação reduzida, nós conseguimos também chegar na equação geral. Né? Lá era só jogar todo mundo para um lado, deixar zero do outro e tava beleza. Aqui vai dar mais ou menos desse jeito também. Ó. Essa reduzida aqui nos leva a geral. Para chegar na geral, basta que a gente desenvolva esses quadrados aqui, ó. E aí vai ter uma equação maior e tudo, né? E depois nós vamos deixar também igual a zero, tá? Então repara, ó. O objetivo do vídeo não é tratar, né, de como desenvolver esse quadrado, então eu vou direto ao ponto. Nós temos aqui quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Beleza? Depois, ó, no segundo parênteses lá para o y, nós temos quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Isso igual ao raio ao quadrado. Vamos juntar x com y, né? Se você tiver assistido outro vídeo, você vai ter visto eu falando, olha, esse x aqui e esse y aqui, eles estão para generalizar. O que de fato nós vamos colocar como número aqui é o centro, né? E x e y do centro e o raio também. Então, vamos juntar esse x e y ao quadrado aí, só escrever eles junto, tá? Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado, né, mais y ao quadrado. É só para manter um formato. Então, ó, já escrevi esse, tá? Depois, vamos juntar quem tem o x misturado com o x do centro, ó, e o y misturado com o y do centro. Então, você vai ter aqui, ó, menos 2x, x do centro, depois menos 2y, y do centro, tá? E depois vamos jogar aí só os números que estão ao quadrado, né? Você sabe, então, que o x do centro vai ser um número, ele está ao quadrado, o y do centro vai ser um número está ao quadrado também. Então, ó, mais x do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, igual raio ao quadrado. E como eu havia dito, né, nós precisamos deixar zerado lá no segundo membro para ficar no formato. Então, vamos pegar esse raio ao quadrado, deixar ele negativo aqui do lado esquerdo. Vou repetir o resto para finalizar aqui, ó. Então, nós vamos ter assim, deixa eu até trocar a cor, aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x, x do centro, menos 2y, y do centro, mais x do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado, e de lá ficou zero. Essa equação desse tamanho é a equação que nós chamamos de equação geral, tá? Da circunferência aí. Vamos partir para alguns exemplos numéricos, né, para que isso fique mais claro, tá? Para você perceber que não há necessidade de memorizar essa equação desse tamanho, beleza? Vamos lá então, ó. Primeiro exemplo, determine a equação geral da circunferência. Então tá aqui, não é reduzido mais, ó, tá pedindo a geral, cujo raio é 2 e o centro é 1 menos 3. Então, para não ter que memorizar aquela equação daquele tamanho, parte sempre da reduzida, que sai da distância entre dois pontos, né? Então, não precisa memorizar. Repara, ó, na reduzida nós temos assim, ó, x menos x do centro
ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. E aí vamos desenvolver isso depois de substituir os números, né? Porque aqui nós já temos o raio e nós já temos o centro. Então vamos trazer aqui, ó. Aqui nós temos x do centro e aqui nós temos y do centro. Ó. Então, no lugar desse x aqui, toma cuidado, ele tá para generalizar, eu não faço nada, nem esse y aqui, tá? Eu só vou mexer no x do centro e no y do centro, depois no raio. Então vamos nessa, ó. X menos, ó, tá entrando x do centro lá, que é 1. Né? Acabamos de destacar. Isso tá ao quadrado, tá? Mais y menos o y do centro, ó, cuidado que o y do centro é negativo. Então, ó, vou pôr um parênteses aqui para não misturar com o sinal de menos lá da própria equação reduzida, tá? Ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Bom, e aí eu vou desenvolver esse parênteses, né? O quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é vezes 1, então nem vou escrever, tá? Mais o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado. Quando eu falo primeiro e segundo, é aqui, né, gente? Ó, primeiro, segundo, tá? Isso é um atalhozinho para desenvolver esse quadrado aí, muito conhecido já lá no ensino fundamental, né? Primeiros anos do ensino médio também. Bom, então foi o primeiro parênteses, vamos para o segundo. Só que o segundo, né, eu vou ter que ficar esperto com isso aqui, ó. Não posso olhar para isso aqui como menos, não. Eu vou olhar como mais, tá? Já para fazer a continha direto. Então eu tenho aqui, ó, esse mais já estava ali, quadrado do primeiro, y ao quadrado. Como aqui é mais, então aí eu vou colocar mais aqui embaixo também. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2y vezes 3, tá? Então 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. 3 ao quadrado dá 9. Eu não substituí o raio ali em cima, né? Posso substituir aqui também, ó. Já para a gente deixar desenvolvido. O raio é 2. Pronto. Então aqui vira 4, né? 2 ao quadrado igual a 4. Para chegar na equação geral, nós temos que zerar isso daí, né? E trazer os elementos correspondentes para próximos uns dos outros, né? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, né, como a equação é muito grande, já vamos marcando aqui. Isso aqui eu já reescrevi. 2x mais... Opa, mais não, menos, né? Tô olhando para cá, ó. Menos 2x. Aí eu vou olhar para o y agora, tá? Então, ó, 2x já foi. Vamos olhar para cá, ó. E aí 2 vezes 3 dá 6, né? Então eu vou escrever aqui 6y mais 9 menos 4 igual a 0. Então tá quase pronto aqui, né? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 6y, 9 menos 4 dá 5. Tá? Então estamos aí com essa equação no formato geral, né? Uma equação da circunferência no formato geral. Repara, pessoal, que em termos de equação genérica aqui, né, generalizada, lá aqui, ó, você tinha o aparecimento de x do centro na fórmula, tá vendo, ó? Lá você não tem esse aparecimento, né? Porque ele já foi substituído por um número. Tá? Então aqui, ó, você tem sempre o x do centro, y do centro. Como o centro já é um número ali, né? Então você só tem o x e o y. O x do centro e o y do centro, ó, já foram embutidos aí, tá bom? Então é isso, né? Tá aí a equação geral. Sai da reduzida que é mais negócio. Você não precisa ficar memorizando uma equação daquele tamanho. Mas se quiser memorizar também, né? Cada um escolhe aí o melhor caminho. Ó, determine, no exemplo 2 aqui, ó, determine o raio R e o centro C, dada a equação da circunferência. Então aqui o contrário do anterior, ao invés de gerar a circunferência a partir do centro e do raio, foi dada a equação e nós temos que determinar isso. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Antes mesmo de copiar a equação geral, eu vou chegar na fórmula dela para comparar. Então, ou você memoriza ou parte sempre da equação reduzida.
Vou partir da equação reduzida aqui, ó. X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, depois mais y ao quadrado, menos 2y, y do centro, mais o quadrado do segundo, ó, y do centro ao quadrado. Já vou trazer o menos raio ao quadrado aqui, isso fica igual a zero. Só juntando as coisas aí, ó, você tem x ao quadrado, né, mais y ao quadrado, menos 2x, x do centro, menos 2y, y do centro, mais x do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado igual a zero. Então eu repeti, né, esse caminho para que eu não precisasse memorizar essa equação toda. Eu acho mais prático sair da reduzida, fazer os quadrados, né? Para mim fica mais tranquilo, entendo que fica mais rápido, inclusive, né, do que correr o risco de errar nessa memorização. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou copiar essa equação geral aqui que foi dada, né, para baixo desse nosso modelo geral aí, ó. Então, ó, repara, x quadrado tá aqui, x quadrado, y quadrado tá aqui, tá batendo lá o modelo, ó. Lembra que eu falei que não aparece x do centro na geral, né? Nós já vimos isso. Mas eu vou colocar, aqui tem x, tá vendo? Então, eu vou colocar junto com quem só tem o x, que não tá com o x ao quadrado. Então, menos 2x lá em cima, tá? Depois, menos 2y. Pronto. E depois mais 1. Pronto. Aí sim, ó, igual a zero, né? Então, vamos aqui, ó. Isso aqui tá igual. Ficou igualzinho, beleza, tá no modelo aí, né? Seguindo esse modelo. E aqui, então, nós temos nosso primeiro item para ser calculado, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse pedaço. Vou reescrever ele aqui embaixo, gente, ó. Eles têm que ser iguais, né? Para poder acatar aí o mesmo modelo. Então, olha o que dá para escrever. Esse pedaço aqui tem que ser igual de baixo. Então, você pode escrever assim, ó. Que menos 2x, x do centro, é igual a menos 2x. Parece muito redundante, mas repara o que vai rolar aqui, ó. O x, que é um elemento genérico, ele aparece repetido dos dois lados. Então, eu posso cortar ele aqui, ó. Repara que está ficando só o x do centro, que é o que nós estávamos procurando. Então, disso daí, nós já tiramos o seguinte, ó. Deixa o x do centro isolado, tá? Então, x do centro é igual o menos 2 que já estava à direita, né? E o outro menos 2 que, entre aspas, aí passou dividindo, tá certo? Então, nós temos que o x do centro, ele é igual, menos com menos dá mais, 2 dividido por 2 é 1. Pronto, tá aqui, x do centro. Mesma ideia você vai usar para o próximo aqui, ó. Deixa eu até colocar de outra cor, ó. Vamos colocar aqui de amarelo. Tá, então aqui, ó. Essa ideia também apareceu aqui, ó. Tá, então você não precisa, vai ter lugar que vai te mostrar a fórmula, tipo você decorar isso daí, não tem necessidade. Né? Então, vamos colocar aqui, ó. Menos 2, y do centro, tem que ser igual a menos 2y. E sempre vai ocorrer aquela ideia ali de cortar o y, o x, ó. O genérico aqui já é cortado, né? E aí você, nesse caso, coincidência, né? Você vai ter até o mesmo resultado. Mas é só uma coincidência, tá? Então, ó, y do centro igual menos 2 que já estava à direita, menos 2 que estava à esquerda aí, passou dividindo, né? Menos com menos dá mais. Então, y do centro é 2 dividido por 2, que é 1. O centro já foi determinado, pessoal. Né? Então, ele estava pedindo o centro C. Então, você tem aqui, ó, que C é o ponto de coordenadas 1 para o x, 1 para o y.
Esse já foi. Falta determinar o raio. Aí o raio, ele sempre vai sair desse pedaço no final aqui, ó. Tá vendo que sobrou um pedação aqui, ó, x do centro ao quadrado, y do centro ao quadrado, raio ao quadrado, né? Esse pedaço é um número. O x do centro você já sabe que é 1. O y do centro você já sabe que é 1 também, nesse caso. Então, olha só. Você pode pegar toda essa expressão aqui, igualar com o número lá de baixo e determinar o valor. Vamos passar para um novo espaço aqui, né? Então, ó, vamos trazer a expressão de lá. Então, você tem x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado. Então, x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado. Isso tem que ser igual, ó, repara, na de baixo lá, igual a 1, tá? Então, vamos substituir. Igual a 1. Só que nesse momento, você também já tem, né? Você acabou de calcular, você já tem essas informações aqui, ó. Você já tem x do centro e já tem y do centro, correto? Então vamos copiar aqui, ó. O x do centro deu 1, lembrando aqui, ó. O y do centro deu 1. Então vamos trazer essas ideias para cá, ó. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual a 1. Beleza? Então isso aqui deu 2, né? 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado também 1, mais 1 é 2, menos o raio ao quadrado, que é igual a 1. Então o 2 vai para o outro lado, então menos o raio ao quadrado é igual a 1 que já estava lá, menos o 2 que veio aí, né? E aí você tem que menos raio ao quadrado é igual a 1 menos 2 dá menos 1. Multiplica por menos 1 dos dois lados, então vai trocar o sinal, raio ao quadrado igual a 1. Né? O raio vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1, tá? Sempre que tiver um índice par é mais ou menos a raiz, né? Só que aí nós vamos admitir que é só a parte positiva, porque eu não tenho um raio negativo, né? Já que é uma distância aí. Então o raio vai ser igual a raiz de 1 e, portanto, o raio nesse caso é 1, né? Então, tá vendo? Por comparação nós fizemos, tá? O macete é esse. Para que você não tenha que memorizar qual que é a fórmula do x do centro, qual que é a fórmula do y do centro, qual que é a fórmula do raio, separadamente. Qual que é a equação geral da circunferência. Então, muita memorização, né? Parte da equação reduzida e vai comparando que é mais negócio. Último exemplo aqui, ó. Se o ponto AB é o centro, opa, então aqui é centro, né? Centro C da circunferência. Aqui, ó, a equação geral foi apresentada da circunferência. Então, o ponto A menos B pertence a quadrante ou eixo aqui? Vamos analisar. O que ele quer? Quer que nós saibamos onde está o centro aqui. Não precisa nem saber do raio nesse caso, tá? Então, vamos fazer a comparação, né? Vamos fazer a comparação. Então, de novo, ó, para não ter que memorizar, a gente faz rapidão isso daqui, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. E aí vamos desenvolver rapidinho, ó. Quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro, faltou 2, né? Menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mesma coisa aqui para o y, né? Quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos o raio ao quadrado, igual a zero. Juntando aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2x, x do centro, menos 2y, y do centro, mais x do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado, igual a zero. Bom, vamos trazer a outra equação que foi dada, ó, x ao quadrado, mais y ao quadrado, depois mais 3x, menos 4y, mais 2, igual a zero. Mesmo formato, já vou logo no que me interessa, né? Eu preciso do centro, tá aqui, ó, x do centro, y do centro. Então, vou destacar primeiro o x aqui, e você sabe, então, a partir disso que você tem menos 2x, x do centro, igual a 3x.
Então, mesma ideia do anterior, ó. Cancela o x aqui. X do centro é igual, né? O 3 estava do outro lado e o menos 2 passa dividindo. Só multiplica aí para não ter um sinal de negativo no denominador. X do centro é igual a, né, menos 3 lá no numerador sobre 2. Só uma questão de estética mesmo, né? Para não ter um denominador negativo, a gente põe o numerador positivo nesse caso. Faz o jogo de sinal, né? Em cima é positivo, embaixo é negativo, mais com menos dá menos, tá? Então fica menos toda a fração. X do centro foi, então nós já temos o A aqui, né? Isso também é igual a A. Para a questão aí, para o enunciado, tá chamando isso daí de A. Bom, mais espaço a gente precisa aqui. E aí vamos levar a nossa segunda expressão agora, ó. Menos 2y, y do centro, igual a menos 4y. Então vamos deixar isso lá, ó. Menos 2y, y do centro é igual 4y, positivo, negativo, negativo, né? Negativo. Então, fazendo essa continha aqui, vai cortar o y. E aí nós vamos ter que y do centro é igual a menos 4 dividido por menos 2. Portanto, menos com menos mais, 4 por 2 é 2, y do centro é 2. Isso também é considerado aqui para ele igual a b, né? Que é o centro dele lá. Então, nós temos que o centro, nesse caso, o centro AB, vai ser para nós aqui o centro, né? X do centro, y do centro. Que, substituindo pelos números que nós determinamos, vamos voltar aqui, ó, menos 3 sobre 2, menos 3 sobre 2, e o b, que é 2, acabamos de determinar ele aqui. Tá? Aí ele pergunta, ó, vamos item por item então. Será que esse ponto... Aí ele pergunta sobre o ponto A menos B, né? Então, peraí. Então, ele quer aqui, ó, o ponto A menos B. Então, peraí. Esse ponto vai ser igual a... O A, ó, eu repito, menos 3 sobre 2, tá? E o B, ele quer que troca de sinal. Então, menos 2. Pronto. Então, ó, se você localizar esse ponto, já que ele está falando de quadrantes e eixos, né? Ele tem abscissa negativa e ordenada negativa, né? E aí ele está sobre um quadrante específico, tá, né? Em um quadrante específico. Aqui, ó, se você coloca um ponto no primeiro quadrante, a abscissa dele bate aqui. Aqui é um número positivo, né? E aqui, ó, a ordenada também fica sendo um número positivo para ordenada. Então não pode estar no primeiro quadrante. Se você coloca um ponto no segundo quadrante, aí você vai ter, ó, a ordenada positiva ainda batendo em cima, né? Só que aí a abscissa já está negativa, né? Então não é esse caso, porque aqui você tem tanto a abscissa quanto a ordenada negativa. Então esse ponto ele vai estar aqui no terceiro quadrante, ó. Aqui no terceiro quadrante. Quando você projeta aqui, ó, tá num y negativo, projetou aqui, tá num x também negativo. Então esse ponto é um ponto do terceiro quadrante. Ali ele ainda fala, né, ó, terceiro quadrante, tá aqui a nossa resposta. Ele ainda fala, será que pertence ao eixo das abscissas? Será que pertence ao eixo das ordenadas? Não tem como, né? Para um ponto pertencer a um eixo, né, aqui, ó, vamos para mais um plano cartesiano aqui no nosso rascunho. Só apagar essas setas. Aqui. Se um ponto pertence ao eixo das abscissas, ó, então você tem aqui o x desse ponto, só que o y você consegue garantir, ó, que quando você projeta bate no zero do eixo y, tá? Então bateu no zero, você consegue garantir, olha, o ponto que está no eixo das abscissas, ele assume y igual a zero. Não é o nosso caso. E finalmente, se esse ponto está sobre o eixo das ordenadas aqui, ó, a mesma ideia acontece, né? Só que a projeção é um pouquinho diferente. Então você tem aqui, ó, o x que é igual a zero, ó, projeta no eixo x, bateu no zero lá. Né? Então o x é igual a zero e o y é um y qualquer que está aqui, pode ser positivo ou negativo.
né? Então, aqui um y. Mas aí você teria garantia que isso aqui, ó, seria zero. Não é o caso também, tá? Só para comentar essas outras duas possibilidades aí, beleza? Se você quiser aproveitar e determinar o raio, também é possível, né? A questão já se esgotou, né? Mas vamos um pouquinho mais, ó. Isso aqui é o raio, pessoal. Só para praticar. Então você tem, né? Vou até passar para uma outra página aqui. Você tem aqui, ó, para o raio, x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado, tá? É o que está ali na expressão. Opa, voltei pouco. Aqui, ó, o que está aqui nessa expressão. Isso é igual ao 2. Tem que ser igual ao 2. Então, isso é igual a 2. O x do centro nós já determinamos. O x do centro deu menos 3 sobre 2. Então, substitui ele lá, ó. Menos 3 sobre 2. Só que está ao quadrado. Mais o y do centro determinamos também agorinha. Ele é o menos 2. Aliás, ele é o 2, né? Então, mais 2 ao quadrado, menos o raio ao quadrado, que é o que nós queremos, isso é igual a 2. Então, fazendo essas continhas aí, nós vamos ter o seguinte, ó. Menos 3 sobre 2 ao quadrado fica 9 quartos, né? Mais 2 ao quadrado, 4. Menos o raio ao quadrado, igual a 2. Então, eu preciso do mesmo... Eu vou pegar, na verdade, vou jogar já todo mundo para lá, fazer as contas do outro lado, tá? Vai ficar um pouquinho mais fácil aqui. R ao quadrado menos R ao quadrado é igual. 2 já estava do lado esquerdo, do lado direito. Menos 9 quartos acabou de chegar aí. Menos 4 também acabou de chegar. Então você tem aqui, ó, o 2 com menos 4, que não é fração, então já dá para juntar de cara. Você poderia já até ter escrito, né, com essa resposta. Menos raio ao quadrado igual 2 menos 4 vai ficar menos 2, né, gente? Então, ó, menos 2 com menos 9 quartos, tá? E aí você vai ter aqui um MMC para tirar, né? Então, já tem outros vídeos aí que eu tenho feito essa técnica, ó. Coloca um 4 aqui e já multiplica por 4 em cima também, que funciona bem mais rápido que ficar pensando no MMC, né? Nesse caso. Então, aqui você vai ter que o menos raio ao quadrado vai ser igual, 4 vezes 2 aqui fica 8. 8 menos 9 dá 1. Então, isso aqui é 1 quarto, né? Não, mas na verdade nós temos aqui, perdão, ó, nós temos aqui um menos, né? Então, é menos 8 com menos 9, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Menos 8, aqui, ó, menos 8 com menos 9. Então, nós temos menos 17. Menos 17 sobre 4. Tá vendo que o R está negativo? Multiplica por menos 1 e você vai ter R ao quadrado igual a 17 quartos. Finalizando, tira a raiz disso, né? R ao quadrado, perdão, R é igual a raiz quadrada de 17 quartos. O 17 fica preso na raiz aí, né? Um primo. E aí o 4 fica fora, né? Como 2, né? Eu consigo retirar ele ali. Então fica assim, ó. R é igual a raiz de 17 sobre 2. Tá, isso aí foi só um extra, só mesmo para praticar como determinar o raio a partir da equação geral. Beleza? É isso então e até a próxima.